Novamente, boa noite a todos. Para mim, inicialmente é uma alegria voltar aqui agora de forma presencial, né? Depois de 8 meses, praticamente, desde março, que a pandemia fez com que a gente passasse a ficar online. E agora a gente voltou, mas voltou e vai continuar o que vocês já faziam antes, que é o modelo híbrido, né? A grande maioria das casas estão se preocupando em fazer um modelo híbrido. Tanto as palestras possam atender a quem pode ir presencialmente, como quem prefere também não ir presencialmente. Porque normalmente também quem é do grupo de risco, né, prefere ficar em casa assistindo as lives e correr um risco assim menor. Porque a gente toma todos os cuidados com álcool em gel, com as máscaras, mas mesmo assim ainda nos encontramos em uma situação de risco enquanto não sair a vacina. E hoje a gente veio aqui fazer uma reflexão referente a esse livro, como bem Rodrigo falou, o livro intitulado O Homem Integral, que é uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não conhece, é o espírito que a gente vai poder chamar assim de guia, mentora de Divaldo Pereira Franco. E através de Divaldo, inúmeros livros veio por sua psicografia. E ela tem uma série de livros, de 16 livros, belíssima, chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles, o qual esse livro aqui é o número 2. E é uma sequência de livros que nos convidam à questão do autoconhecimento, da interiorização do ser, do entender como é que eu funciono, por que é que estamos aqui também, de onde vêm as minhas dores, como é que eu posso trabalhá-las, como é que eu posso reconhecer, e eu preciso olhar para dentro de mim, as minhas falhas, os meus equívocos, os meus erros. E a partir de um reconhecimento é que eu vou fazer um processo de mudança, de reforma íntima. Dentro do Espiritismo, nós estudamos muito buscando essa questão da reforma íntima. Mas às vezes, quando a gente não se aprofunda, a gente corre o risco de usar o Espiritismo olhando apenas para o externo, para prestar atenção nos erros que a sociedade tem, nos erros que o meu próximo tem, que a minha família tem, e eu esqueço que a mensagem ela é diretamente, primeiramente, para mim, e não para o próximo. Eu preciso ter indulgência, caridade, para com o próximo. E comigo eu preciso ter a disciplina e a seriedade de buscar realmente me autoconhecer, saber quais são as minhas falhas, os meus equívocos, e aí a partir daí eu poder trabalhar dentro de mim para buscar algo melhor. Nessa série psicológica, ela não é algo apenas para o futuro, é para o presente, onde eu posso encarar as minhas fobias, as minhas doenças mentais, as minhas questões pessoais, olhando com um olhar diferente, olhando para frente, de cara, para poder realmente compreender e me deparar com quem é o verdadeiro Alisson. Porque cada um de vocês, quando olha para dentro, é que pode se reconhecer e reconhecer o verdadeiro Rodrigo. Não é nós que estamos olhando de fora, mas ele é quem pode olhar e ver. Ver de onde vêm suas fobias, ver porque os seus comportamentos é de um modo e não é diferente. Quais são os seus fatores de perturbação e a partir daí ele trabalhar. Esse ano de 2020 nós iniciamos um estudo no Núcleo Espírita Seara de Luz das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Um estudo que sempre foi fomentado pelo amigo Lourenço Barros, quando esteve sempre aqui no Seridó. Hoje, Lourenço, desencarnado, acompanha e vivencia o trabalho dentro do Seridó ainda. Eu acho que ele vivencia o trabalho mais aqui do que em Pernambuco. Então é comum nós sentirmos sua presença, a sua companhia,
nos estudos, nos momentos que falamos de Joana, ele que era apaixonado pela obra de Joana e tão próximo da maneira com que tratava com ela. E esse estudo que a gente desenvolveu esse ano possibilitou que a gente pudesse começar a compreender e olhar para dentro. O estudo que iniciou-se de forma presencial passou a ser online. E a gente terminou semana passada, a quarta-feira da semana passada, o estudo desse ano, faltando apenas 2 capítulos para concluir esse livro. E o estudo da série de Joana de Ângeles só teve data para começar, ele não tem data para terminar. Porque temos 16 livros, talvez aí 15, 20 anos para frente a estudar. E nesse novo modelo, vamos fazê-lo híbrido. Mesmo que a gente faça presencialmente no Seara de Luz, mas vai também estar uma pessoa transmitindo e fazendo através das ferramentas online. Então isso possibilita que qualquer um de vocês possa participar junto com a gente desse estudo que é extremamente enriquecedor. O livro O Homem Integral, ele começa com uma definição que Joana coloca, definindo o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, o ser humano. Então ela começa definindo para nós quem é o ser humano. É eu, você, qualquer um de nós que estamos aqui. E colocando o papel de um homem integral, apresentando para nós Jesus como sendo o maior exemplo que nós temos notícia de um homem integral, que superou todos os limites do conhecimento, fez-se o biotipo do homem integral por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus na condição de ser mais perfeito de que nós temos notícia. Toda a sua vida, a de Jesus, é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja libertação real. Então, já desde o início, ela apresenta para nós o modelo e o guia a ser seguido, que nós já bem sabemos. Mas a gente precisa compreender um pouco mais, a entender o porquê que Jesus precisa ser seguido e imitado. Porque nesse processo de imitação eu vou aprender com Jesus. Como é que essa criança aprende? Como é que uma criança aprende a falar? Ela vai para a escola, estuda gramática e depois fala? Ela aprende pela imitação. Todas essas crianças, todos nós, aprendemos inicialmente por imitação. Então o fato dela estar em pezinha, observando o papai fazendo palestra, isso orienta e encaminha como guia e modelo que a criança tem dos pais, para que possa vir se sentir futuramente de forma agradável e natural num púlpito, para fazer palestra também. Né? Isso é importante. Então, quando nós vemos Jesus como, vou falar dessa forma, como objeto de imitação, eu passo a procurar imitar Jesus e a pensar como Jesus agiria no meu lugar. E eu passo a estudá-lo e a compreendê-lo, a imitá-lo, vencendo assim o homem antigo, passando a ser um homem novo. Porque os meus processos de aprendizado, até hoje, nas diversas encarnações, em nenhum deles teve a oportunidade que hoje eu estou tendo com o Espiritismo, de apresentar Jesus de forma tão clara. E aí eu vou corrigir a forma com que eu via Jesus nas outras encarnações e no início dessa encarnação, por um Jesus onde eu imito através da luz do Espiritismo. Vocês bem sabem, a não ser quem tenha vindo pela primeira vez, que o Espiritismo levanta o véu da vida de Jesus. Ou seja, traz para a gente Jesus de forma clara. Como se fosse para uma criança desenhada. Para que a gente possa entender e passar a compreender o que é que Jesus veio nos ensinar. E como é que eu posso passar a imitá-lo.
nesse perfil de homem integral que Joana nos apresenta. Então Joana coloca o seguinte: o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento, olha só, um comportamento que a gente deve ter, filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Então, estudar a obra de Joana de Ângeles permite que a gente vá buscar esse ser, esse homem filosófico idealista, imortalista, que acredita na imortalidade, que vê a imortalidade como uma realidade, que vê o papel da reencarnação, o qual a gente vai falar daqui a pouco, como algo extremamente benéfico para o espírito imortal. E nessa concepção, eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje o último capítulo desse livro, que é exatamente o futuro do homem. E ela vai trabalhar sobre 4 tópicos principais. Eu vou até deixar o relógio aqui em cima, porque senão eu passo da hora demais. E ela vai falar, nesse o futuro do homem, conversar conosco sobre a morte e o seu problema, o qual a gente vai tentar falar um pouco sobre a controvertida comunicação dos espíritos, o perispírito, que é o modelo organizador biológico, e reencarnação. Não são assuntos difíceis, não são assuntos complexos, como muita gente acha. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em entender e compreender Joana, porque já colocam como barreira a questão da linguagem. Mas uma palavra, ela só é difícil enquanto ela é desconhecida. E as obras de Joana nos oportunizam estar estudando, lendo com um dicionário do lado, para que a gente possa entender. Aquela música que eu cantei agora no final, Vida, ela é uma música que para mim foi muito enriquecedora. Porque quem compôs ela, Aldo, ele é do Paraná. Então é uma outra cultura, é uma outra vegetação, são outros tipos de animais. Então eu pude aprender muita coisa na música. Quando ele coloca que a abelha está no vergel, na vegetação. Quando ele coloca que a água dessedenta o bugio. Dessedenta significa matar a sede. Bugio é um tipo de macaco. E aí quando vocês escutarem novamente a música em outro momento, vocês já vão ouvir quando falar em descedenta o bugio, você sabe que matou a sede daquele macaquinho. Da mesma forma, quando a gente estuda Joana, a gente passa a acrescentar o nosso vocabulário e compreender um pouco mais da realidade da vida. Então, nessa perspectiva do capítulo Futuro do Homem, o primeiro tópico que Joana traz a lume é a morte e o seu problema. Porque a morte acaba sendo um problema para nós, humanos, homens, que não compreendemos a morte e passamos pelo tabu. O tabu da morte, que tabu significa aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não pode ser conversado. E a gente deveria conversar mais. Conversar com as crianças sobre isso, como eu converso com a Alice, né, Alice? Quando a gente vindo para cá, até ri dentro do carro com o Magui, que a gente disse que vinha cantando dentro do carro, e a gente ia vir para trazer amor para os nossos amigos. Foi isso que eu falei. E a Alice completou que eram os amigos, o que, Alice? Encarnados e desencarnados. Eu achei bonitinho porque ela completou os dois. Encarnados e desencarnados. Então, quando a gente conversa, que fala sobre a morte, sobre o desencarne, isso passa a ser natural. E a criança vai vivenciar aquela experiência, quando ocorrer, de forma muito mais natural do que a nossa, como o desencarne da mãe de Rodrigo. Que pode ser visto pela sociedade como uma perda.
Afinal de contas, é uma perda sentimental, sim, é uma separação. Mas quando você muda o olhar e entende que é uma separação temporária, quando você tem uma vivência, um conhecimento e passa a entender a realidade da existência, aquela dor é menor. Porque Rodrigo bem sabe que a mãe dele encontra-se no plano espiritual. Se já estiver bem o suficiente para estar aqui conosco, estará aqui conosco assistindo a palestra do mesmo jeito. Se não, estará se recuperando para em momento oportuno poder estar conosco aqui assistindo a palestra. E essa visão ela muda completamente, porque a morte ela deixa de ser um tabu. E a morte ela tem duas problemáticas em duas visões, que é a morte do outro e a minha morte. Então eu preciso aprender a encarar, a enxergar a realidade da separação temporária, do desencarne do outro, que pode ocorrer com qualquer um de nós, inclusive com a minha filha. E eu vou ter que ter a compreensão e o entendimento. Mas nem agora não, mozinha. Chega pra cá. Que vai ter que ter a compreensão e o entendimento da separação temporária como a minha própria morte, o meu desencarne. Que passa, e eu tenho que passar a entender que faz parte também do processo natural. E aí eu vou entender que, como todos os outros seres humanos do planeta, eu posso vir desencarnar também de uma Covid. E aí eu vou passar a ter o cuidado e, se infelizmente eu tiver Covid e vier a desencarnar, eu vou também ter a compreensão do preparo para entender que está sendo o meu processo natural de desencarne. E o restante que a gente vê. O Wesley citou ontem na palestra sobre um caso, familiares, onde os familiares tinham o senhor de 92 anos e que os filhos não aceitavam que ele partisse. Olha só, a vida ela tem um processo natural. Às vezes esse processo é quebrado, a gente pode desencarnar mais cedo. Rodrigo pode desencarnar primeiro do que o pai. Mas o processo natural da existência, e eu me sinto confortável em saber conversar, porque sei que o seu pai tem um conhecimento espírita aprofundado e entende sobre isso, mas o processo natural da vida é que ele desencarne primeiro, o Rodrigo continue e depois desencarne. Mas esse processo ele deixa de ser um tabu quando, como o Rodrigo falou, passa a compreensão e o entendimento que em breve todos nós nos reencontraremos. Uma vida, uma existência material, física, carnal, de 3, de 5, de 10, de 30, de 80, de 100, 120 anos, que nós temos humanos hoje chegando a 120 anos, é muito rápido. Passa muito rápido quando a gente tem a visão da imortalidade. Porque todos nós aqui temos milhares de anos já como espírito. Então, esse processo, quando Joana fala da morte e o seu problema, desde cedo a gente vai compreender que no mundo físico tudo muda, tudo se renova, tudo se destrói e tudo se renasce. E assim as coisas funcionam naturalmente. Os animais nascem e morrem. Nós somos animais também. As plantas nascem e morrem. Continentes deixam de existir e passa a água a tomar conta. Em outros locais, nascem outros continentes. E assim é a história do planeta. E a gente passa a trazer algo que, quando é feito como tabu, ele é colocado à distância para mais próximo de nós. E a gente passa, assim, a entender a realidade da existência. E isso faz com que a gente possa olhar para o futuro de uma forma diferente. Porque enquanto eu estou preso à materialidade, o meu futuro é o presente. Eu quero gozar o máximo possível. Eu quero me divertir o máximo possível. Eu quero ter o melhor carro que eu possa ter, melhor do que o dos outros. Eu quero ter os equipamentos melhores que eu possa ter. Tudo é material. E quando eu passo a ter um investimento e a compreensão no futuro, isso deixa de ter a sua importância. Porque a gente passa a entender a naturalidade da existência, que ora estamos aqui, ora estamos no plano espiritual.
Ora, eu estou aqui construindo um patrimônio que os meus filhos e os meus netos vão destruir. E isso é natural. Isso faz parte do conhecimento humano. Todo mundo sabe dessa historinha, né? Avô rico, assim é. Avô rico, não. Pai nobre e filho pobre, que é o neto. Por quê? Porque a gente esquece, inclusive, de lidar com os conceitos morais que é para ser desenvolvido, porque a gente fica preso na materialidade. E aquele que desencarnou na materialidade preso passa centenas de anos acompanhando a dilapidação do seu patrimônio, que achava que era seu. Então tudo muda. Aqui eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter as suas vidas materiais. É natural. Se eu estou encarnado, em um processo encarnado, é natural que eu queira buscar um emprego bom. É natural que eu queira ter uma melhor condição de vida. É natural que eu quero muito conhecer outros países, colocar em prática outros idiomas. É natural e faz parte. Mas isso não é o essencial. O essencial hoje, para mim, para nós, para nossa família, o essencial é o que a gente vem fazendo, e eu posso dizer isso com convicção, porque o pessoal está acompanhando, inclusive na internet, é trabalhar dentro do Espiritismo todos os dias. Isso é o essencial para mim hoje. Isso faz com que eu venha me sentir confortável e entender e compreender que mesmo diante do processo do desencarne, eu continuarei trabalhando. É claro que me angustia e eu tenho medo, como todos vocês têm, de desencarnar através do Covid. Mas se for assim que tiver de ser, será. E ao acordar no plano espiritual, desejarei eu poder estar aqui no Seridó, como também a mãe de Rodrigo em breve, trabalhando no movimento espírita no plano espiritual. E a gente muda. Vocês compreendem como é a mudança da visão quando se tira desse tabu? Da mesma forma para as crianças, quando se quebra esse tabu. E tudo que a gente vive na existência passa a ter uma característica diferente. Inclusive as nossas questões psicológicas atuais, os nossos problemas que trazemos juntos para a encarnação. As fobias, a depressão, esses fatores que a gente vivencia, as experiências, o Espiritismo tem um impacto muito grande. Muito grande. Principalmente na questão da depressão. Porque a gente passa a entender que tudo passa, que tudo é cíclico, nada permanece igual para sempre. O outro ponto que Joana coloca é a comunicação dos espíritos. Onde a gente passa a entender essa controvertida comunicação dos espíritos, como ela coloca, que é um anseio inconsciente que nós temos da continuidade da existência. Então, quando a gente passa a entender essa comunicação com os espíritos, a gente passa a entender a realidade da existência. Quando a gente tem a oportunidade de estudar, de ver obras, mesmo que não participe de uma reunião mediúnica, mas que a gente passa a ler e a trazer as histórias reais de outros que já encarnaram e estão desencarnados. Quem sabe até uma dessas histórias não seja a minha própria história, a sua própria história contada em outro tempo. E a gente passa a entender os pormenores da existência, nessa comunicação com os espíritos. E aí eu posso entender e trazer para o momento atual, dentro do processo que Joana coloca, os processos psicológicos das minhas vidas passadas. As minhas existências passadas, elas impactam diretamente em quem eu sou hoje. Inclusive com as situações das experiências que eu vivo. Porque as experiências que me são necessárias na existência atual, elas são decorrentes das minhas experiências de vidas passadas. Então, muitas das famílias, elas são junções de espíritos que já conviveram em vidas passadas, seja com situações desagradáveis ou com situações também agradáveis. E eu passo a ter um entendimento diferente quando eu compreendo o que os espíritos trouxeram para as problemáticas da minha família, para as problemáticas que eu tenho com o meu próximo, para as problemáticas que eu tenho na experiência de hoje.
Você já deve ter ouvido falar aquela pessoa que diz, olha, para mim nada dá certo, mas fulano ali parece que nasceu virado para a lua. Tudo que ele bota a mão vira ouro, né? Porque são experiências diferentes. Talvez você tenha tido numa existência passada uma experiência onde você não soube valorizar o que tinha e só fez um mal com aquilo que se tinha. Então, na encarnação atual, muitas vezes você nasce para vivenciar a experiência da dificuldade. E você mesmo se auto-sabota. A gente vê muito os cursos na internet ensinando que o próprio ser sabota. Então você vai aprender a não se sabotar. Mas isso tem muito a ver também com a questão do próprio espírito. O espírito em si, as nossas recordações que estão lá dentro do inconsciente, ele sabe que aquela experiência que você está buscando não vai fazer bem ao espírito, porque você tinha necessidade de outro tipo de experiência. E você acaba, você mesmo às vezes, se sabotando. E aí você passa a ter um entendimento diferente. Você passa a olhar para a vida e ser mais feliz com o que tem. Às vezes a gente conversa em atendimento fraterno, em diálogos, com pessoas que não são satisfeitas com o que tem. E por mais que a gente diga, mas olha, você tem muito mais do que aquele outro, que vive praticamente na miséria e vive feliz. E o que você tem não lhe é suficiente. Porque o espírito acostumado, às vezes, em outras encarnações, a ter demais, o pouco para ele não é suficiente. E quando você passa a trazer essa realidade para a tona, você passa a viver as experiências felizes. Isso aqui eu não estou dizendo que você não vai buscar a melhoria, mas aquilo ali não vai ser mais tão importante. E passando a ter o aprendizado, talvez as coisas até melhorem. Porque aquilo ali não vai ser mais motivo de queda para o seu espírito. Seguindo dentro do estudo, aí Joana já traz o perispírito, o modelo organizador biológico, como ela fala, que é o nosso corpo espiritual. Todas essas experiências que a gente falou até agora, inclusive da experiência de morte e de desencarne, nós já vivenciamos inúmeras vezes. E isso está lá guardadinho, escrito, por assim dizer, no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. As experiências que a gente vivencia e estamos encarnados para isso, ficam no nosso corpo perispiritual, nosso corpo espiritual. E isso desencadeia, inclusive para as outras existências, situações necessárias para a nossa experiência. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as doenças. Alguns tipos de doenças já vêm do perispírito, necessária que você vivencie a experiência. E elas são plasmadas nas células do corpo. Elas são transformadas, moldadas nas células do corpo, de acordo com o nosso perispírito. E a gente vê na ciência, hoje, que pessoas que desenvolvem certos comportamentos, né, como o mau humor, como pessoas que têm muito ódio, pessoas que vivem com muita angústia, acabam desenvolvendo certos tipos de câncer, por exemplo. Tem alguns tipos de médicos que até dizem, olha, fulano que tem câncer nos rins, provavelmente seu comportamento é assim, assim, assado. Ele acaba descrevendo o comportamento. Porque o comportamento em si, aquilo que a gente traz como atavismo, e atavismo, a palavra significa que é tudo aquilo que a gente traz de existências passadas ou de momentos passados. Então é algo atávico, que a gente traz sem nem saber que está trazendo. E isso acaba desencadeando no corpo. Então, se eu mudo os meus processos e compreendo, eu passo a entender mais a mim, e eu passo a aceitar e entender que eu sou uma pessoa, por exemplo, muito invejosa, não é feio se reconhecer invejosa. Perceber as suas situações onde você tem inveja do outro, onde você queria que o outro não tivesse aquilo que conquistou. Isso não é feio, porque a partir do momento que você aceita e entende que isso faz parte do seu perfil, que vem de diversas encarnações, a partir daí você tem condições de modificá-la.
Porque você não tem condição de mudar um comportamento se você não sabe que ele existe. Então você passa a se reconhecer. Eu sou uma pessoa que sou muito raivoso ou raivosa, que eu explodo com muita facilidade. Eu preciso aceitar esse comportamento, entender que eu sou assim, vislumbrar os vários problemas que eu trouxe para mim por ser explosivo, por ser aquela pessoa que não leva um desaforo para casa. E quando eu reconheço esse perfil, eu posso começar a trabalhar. Porque as emoções eu vou continuar sentindo, mas eu vou começar a passar paulatinamente a trabalhar e a reter esse sentimento. Até que chega um momento que essa retenção passou a ser parte de mim. E agora eu não sou mais aquela pessoa antiga o qual eu estourava com facilidade. Compreende? Vocês entendem essa questão? Eu preciso reconhecer os comportamentos em mim. Isso Joana deixa muito claro dentro de todos os estudos. Não é motivo de ter vergonha de si próprio, porque você também não está colocando um carro de som no meio da rua, né? Você está fazendo um processo de autoconhecimento e enxergando muitas vezes, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Eu vejo coisas que eu não deveria ver. Por que eu sou assim? Por que eu tenho essa necessidade desse ciúme, esse medo tão grande de perder o outro? Será que o outro é meu? Algo me pertence? Minha filha me pertence? Né? Então eu preciso passar a ter uma visão diferente. E eu vou entender que a vida ela é diferente. E que aquele comportamento meu precisa ser combatido. O bom combate. A parte da disciplina eu vou começar a trabalhar e eu vou deixar de ser uma pessoa ciumenta, possessiva, egoísta e inúmeros outros adjetivos que a gente poderia dar. É esse processo que Joana convida. Porque tudo isso, esses nossos comportamentos, eles estão gravados e continuam sendo gravados no nosso perispírito. E vai desencadear nas próximas existências. Então, quando eu passo a fazer esse processo de autoconhecimento hoje, eu passo a estar investindo no meu espírito. Porque eu estou combatendo comportamentos que em outra existência, ou nessa mais lá na frente, vai estourar em situações de sofrimento. Vocês pedem muita paciência na oração de vocês? Pois cuidado. Cuidado com o que vocês pedem. Paciência só se adquire enfrentando situações em que a gente necessita ser paciente. Então, se eu sou uma pessoa impaciente nas minhas preces, minhas orações, eu peço paciência, não vai surgir como mágica, não. Vai vir para a minha existência, para a minha vida, de forma natural, as experiências que eu preciso praticar e desenvolver a paciência. Eu sou uma pessoa que não consigo desenvolver a questão com o amor ao próximo nas minhas últimas encarnações. Então eu vou vivenciar uma experiência em que me coloque numa situação onde eu vou ter que exercitar o amor. Talvez eu venha numa existência onde eu precise ficar como um mendigo de rua, auxiliando os outros também que dormem na rua, e assim desenvolvendo o amor pelo próximo que eu nem conheço. E essa experiência vai ser riquíssima. Porque aqui eu estou tendo a visão do espírito, não estou tendo a visão material. É claro que nós precisamos, como seres humanos, em coletividade, acabar com essas situações que o planeta ainda persiste. De miséria, né? De dor, de fome. É claro que sim. Mas olhando para o lado individual do espírito, aquele espírito que sabe ter resiliência, que vive a experiência que lhe é atribuída sem ele nem perceber na existência e desenvolve o que é para desenvolver, isso é uma experiência riquíssima. Se eu preciso desenvolver a experiência de um amor por outro espírito o qual eu odeio,
Porque nós já nos matamos em diversas existências, nos traímos, e eu odeio esse espírito. E esse espírito, na encarnação atual, ele me vem como um filho ou uma filha com uma deficiência, com síndrome de Down, ou com outras deficiências que necessita que eu foque completamente o meu amor sobre aquele ser. É uma experiência riquíssima para ambos os espíritos. Porque o amor vai ser desenvolvido por aquele pequeno ser que ali chega. E o ser que foi cuidado vai também desenvolver o amor por aquele que cuida. E ao desencarnarem os dois, terão vivido uma experiência riquíssima. Acabo de encontrar a resposta para aquele rapaz do YouTube. Essa sua fala. O amadurecimento psicológico, coloca Joana, proporciona ao indivíduo utilizar-se das aquisições morais, mentais e culturais para estimular-lhe os núcleos fomentadores de vida, alterando sempre para melhor a própria estrutura física e psíquica pelo irradiar de energias saudáveis, reconstruindo o organismo e utilizando com sabedoria para fruir da paz e da alegria de viver. Esse resumo final aqui que ela coloca nessa parte é justamente isso, de que o amadurecimento psicológico que a gente tem passa pelas encarnações. Passa por eu poder modificar esse meu comportamento energético, por assim dizer, e aí eu vou cada vez fruir mais situações melhores. Porque o meu perispírito não vai mais desenvolver ou plasmar certas doenças necessárias para as experiências. Porque estamos saindo de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração, onde muitas das coisas atuais não é necessário. Ah, mas se é assim que funciona? É assim que funciona. Olhai para 500 anos atrás, a barbárie que era o planeta. Há 200 anos atrás, 150 anos atrás, a gente não tinha penicilina. Nós morríamos de um corte, porque pisou num espinho. Infeccionou, morreu. As crianças morriam dos motivos mais banais possíveis. É tanto que as histórias dos mais antigos é difícil até para a gente acreditar. Eu lembro de uma história familiar que não, tem um tio seu que morreu porque um foguetão estourou em cima da casa, ele estava dormindo, acordou assustado, começou a rir e morreu. Então são histórias que era a gente acostumado a escutar dos avós, né? Que para nós hoje, no momento atual, parece absurdo. Porque morrer de uma dor de barriga, de uma infecção intestinal, isso é algo que a gente trata hoje muito facilmente, em casa mesmo, não precisa nem ir para o hospital. E é assim que é a evolução do planeta. Então, num planeta de regeneração, nós estaremos cada vez menos propícios a doenças. Em contrapartida, a ciência também terá desenvolvido mais condições de cuidar das doenças que ainda surjam. Olha só, como um pequeno comportamento muda tudo. Durante esses 8 meses aqui, quem pegou gripe de vocês? Alguma gripe? Pois é, 3 pessoas. 4. Mas referente aos anos anteriores, vocês não pegaram bem menos gripe? E outras doenças? Quase a gente não está vendo, fora o Covid, outras doenças. Por quê? Pelo simples hábito de usar máscara. Porque se fosse há um ano atrás e alguém tivesse aqui muito gripado, estaria aqui sem máscara, tossindo e espirrando aqui dentro, perto de todo mundo. Não estaria? Então são essas mudanças de comportamento que acontecem naturalmente na mudança de um planeta, de expiação e provas para um planeta de regeneração. Mesmo que surja, e vai surgir, a vacina do Covid, esse comportamento vai passar a ser natural. Porque eu consigo perceber isso, a população vai conseguir perceber isso, que está adoecendo menos. E quando você tiver com uma gripe ou qualquer outra doença, você não vai se sentir confortável estar perto dos outros sem uma máscara.
que era algo que eu dizia muito, conversava muito com minha esposa, que a gente recebeu há uns 3 anos atrás, durante 1 ano na nossa casa, uma tailandesa. E lá na sociedade da Ásia, na hora que a pessoa adoece, ela bota uma máscara. Ela bota uma máscara para proteger os outros. Aqui no Brasil o comportamento é diferente, né? Você bota uma máscara quando você está fazendo um tratamento de câncer, para que você não adoeça, não é para você não adoecer os outros. E agora a gente passou a ter um comportamento diferente. E isso vai mudar nossa visão de mundo. Então é isso que é importante, a gente entender nesse processo todo do perispírito, porque esses aprendizados aqui vai conosco. E ela finaliza trazendo desse capítulo, o futuro do homem, é a compreensão da reencarnação. Porque a morte passa a deixar de existir. O desencarne, ele passa a ser um processo. A gente passa a ter uma consciência diferente quando a gente passa a compreender a reencarnação. Porque eu sei que tudo que eu fizer hoje tem um reflexo no futuro. Tudo que eu vivencio hoje tem um reflexo do passado. E eu passo a ver a vida e a enxergar a existência de forma diferente. Se eu me envolvo com a política, Rodrigo se envolveu, mas não ganhou. Né? Talvez tenha sido muito bom para você. Porque a gente, às vezes, num país como o Brasil, quando se envolve com política, quando está lá, às vezes se corrompe para não morrer em muitas cidades no país. Né? Que uma das soluções para tirar aquele que não se corrompe é resolvendo o problema. Então é muito difícil. Porque aquele que se corrompe e traz sofrimento para uma coletividade, ele literalmente tatua no seu perispírito muito sofrimento para as encarnações futuras. Porque vai ser necessário, além do resgate, a compreensão e o entendimento dele, que é para ser diferente. Que é para ser diferente. Então por isso que às vezes é difícil para quem tem uma visão reencarnacionista e que compreende, porque compreende que se fizer o mal hoje, causa e efeito, sofrerá consequências no futuro, porque necessitará aprender que o mal não compensa e não vale a pena. O espírito no processo reencarnatório é para desenvolver o que tem de melhor, o que se aproxima de Jesus, o que se aproxima do que a divindade espera por nós. Então Joana coloca o seguinte: a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante através do qual o psiquismo, a mente, se agiganta desde o sono na força aglutinadora das moléculas, ou seja, desde quando o espírito, a energia nossa, está lá dormente ainda na aglutinação das moléculas no mineral, a sensibilidade que a gente vai desenvolvendo no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência e a razão no homem. Então é um processo de agigantamento do psiquismo, desse processo todo que o nosso espírito vem desenvolvendo ao longo de milhares de encarnações. Nessa jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza defluentes da criação. E o processo reencarnatório é uma dessas leis. Eu não discuto, nem nunca irei discutir, com alguém que não acredita na vida após a morte, nem na reencarnação. Porque até para aquele que não acredita, quando ele morrer, o espírito vai continuar. É uma lei. Ele vai ter que reencarnar em outra situação. Mesmo aquele que é ateu, que não acredita, aquele que é materialista, não vou chamar nem de ateu, aquele que é materialista, que não acredita na existência do espírito, quando morre, continua como espírito.
o contínuo da consciência. Então é inútil para nós discutirmos com alguém. Não precisamos forçar a compreensão e entendimento do outro para que aceite a nossa forma, a nossa visão de mundo. Mas cabe a nós, nessa compreensão, e espírito, perispírito, matéria, nessa compreensão de reencarnação, de como é que o mundo funciona, como é que o meu psiquismo funciona a partir do meu espírito, das vivências e experiências, só vai caber a mim. Então eu preciso ter essa compreensão, eu que preciso evoluir, eu que preciso crescer. É claro que no olhar da coletividade, nós fazemos o que estamos fazendo aqui. Cada um pegando na mão do outro para aprendermos juntos. Mas não adianta entrar em contendas com aquele que não quer ver o que para nós é óbvio no momento. Mas você tocou num assunto muito interessante. Sim, você tocou num assunto muito interessante, que é sobre essa questão mesmo da compreensão e aceitação das experiências do outro. Sua mãe é apostólica romana, outros evangélicos, outros umbandistas, né? Outros do candomblé, outros budistas, islâmicos. Cada ser no planeta ele necessita de uma experiência diferente. Por isso que o espiritismo não é proselitista. Ser proselitista é quando eu quero convencer o outro a entender como eu entendo. Como muitas vezes nossos irmãos evangélicos fazem, né? Que dizem assim, mas você não está salvo. Sim, você tem a visão, e eu compreendo e aceito perfeitamente, a visão da salvação nesse formato. Minha visão é diferente. Então nós não somos proselitistas justamente porque eu entendo que aquele irmão que é evangélico, ele está vivenciando a experiência que ele necessita no protestantismo. Que sua mãe, meus pais são evangélicos também, que sua mãe está vivenciando a experiência de que as pessoas não concordam conosco. Você está no direito de não concordar e eu estou no direito de continuar seguindo aquilo que eu acredito. E ninguém precisa discutir e brigar. A primeira vez que eu fui lá em Coral, no Espírito do Ceará de Luz, O Ceará de Luz. eu já gostei. Pois é, geralmente quem gosta do espiritismo, né, se identifica na primeira vez. Se identifica na primeira vez, porque é libertador. Quando você vê que a responsabilidade é totalmente sua. Ser responsável é libertador. Porque eu sei que o que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Então a responsabilidade passa a ser minha, totalmente. Das minhas formas e existências futuras, das experiências que eu vou necessitar, do que eu aprendo ou que eu não aprendo nessa experiência. A responsabilidade é unicamente minha. E isso é libertador. As explicações que o Espiritismo traz, como Joana venha colocar de forma muito mais aprofundada, eu fui extremamente superficial. Ela se aprofunda muito mais, trazendo as responsabilidades para nós, inclusive das experiências atávicas, inclusive das questões que eu tenho hoje, das doenças que me chegam, das experiências que eu vivo. Tem uma história, eu não me recordo qual é o livro, que ela fala mais ou menos assim, de uma pessoa que veio com um projeto reencarnatório de planejamento para perder o braço, porque ele necessitava vivenciar a experiência onde ele perderia um braço. E ele desde muito cedo desenvolve um trabalho dentro da casa espírita, passa a conhecer o espiritismo e modifica totalmente o seu psiquismo, a sua forma de ver o mundo. E começa a desenvolver o trabalho na caridade, na parte mediúnica também. E os espíritos chegam dentro do consenso que ele não teria necessidade mais de vivenciar a experiência de dor, porque ele já tinha aprendido pelo amor, sem ser pela dor. Mas aí ele ainda sofre um acidente e perde só um dedo. E ele praticamente entra em depressão, inconformado porque tinha perdido um dedo.
Até que os espíritos vêm e dizem: você estava programado para perder um braço. A misericórdia divina permitiu que você perdesse apenas um dedo, devido ao trabalho que você vem desenvolvendo e que deverá ainda continuar desenvolvendo. Por que da tristeza da perda de um dedo? Então as experiências que a gente vê, que a gente vivencia, mesmo com as dores e os sofrimentos, elas podem ter uma visão totalmente diferente. Se você tiver a oportunidade de visitar em algum momento a Liga contra o Câncer, para mim foi uma experiência riquíssima no câncer que minha mãe desenvolveu. Era chegar na Liga e você encontrar pessoas com a dor na unha, usando a palavra mais comum, com um câncer que fosse um câncer simples, mas desesperado, pensando em suicídio. E você via outras pessoas literalmente dilaceradas. Eu tive a oportunidade de ver um senhor que ele estava com uma máscara, nessa época não era máscara de pandemia não. E quando ele afastava-se a máscara, ele tinha literalmente um buraco aqui no rosto completo. Já vi isso, né? E esse senhor, numa alegria total, conversando com os outros, valorizando a vida, incentivando aqueles que é isso, vive feliz. Aqui a gente se trata, se cuida e se melhora. Então você vê os dois comportamentos. Aquele que está com uma dor numa unha e que está pensando em suicídio, aquele que está em câncer terminal, alegre e feliz, porque sabe da continuidade da vida. Então o verdadeiro espírita é para ter esse pensamento. Quando o sofrimento bater a sua porta ou a minha, e é possível que bata, tanto na minha como na de vocês, a gente possa ter essa capacidade de resiliência e de compreensão, que eu vou vivenciar as experiências. Eu vou ter que correr atrás do que a medicina me proporciona como cura, que vai ter o sofrimento, mas que eu não preciso me desesperar, porque afinal tudo passa e o nosso destino fadado a todo ser humano é o desencarne e o reencarne. Então paciência e mudemos o nosso olhar de visão para o mundo. Muita paz a todos.